que você está prestes a descobrir pode evitar um infarto silencioso nos próximos dias. Porque enquanto você vive normalmente, seus vasos estão fechando, entupindo, se inflamando por dentro, e o seu coração mal consegue avisar. E sabe o pior? Os sinais já começaram. Tontura, cansaço, pressão na cabeça, falta de ar, batimentos estranhos. Mas você acha que é nada, até que um dia é tarde demais. E se eu te dissesse que um alimento simples, que você compra no mercado, pode começar a limpar suas artérias em menos de 15 dias? E que 2 receitas simples com cebola roxa estão salvando milhares de pessoas silenciosamente, sem remédios, sem efeitos colaterais? Mas os cardiologistas não falam sobre isso? Então assista com atenção, porque esse vídeo pode mudar o destino do seu coração, o perigo invisível nas suas artérias. Você não sente, você não vê, mas ele está aí, agora, crescendo dentro de você, em silêncio. Enquanto você vive, trabalha, cuida da família, suas artérias estão sendo agredidas todos os dias, pelo que você come, pelo estresse que acumula, pelo açúcar em excesso, pelas gorduras erradas, pelos alimentos processados e pelo sedentarismo. O resultado? Microinflamações, acúmulo de gordura, formação de placas de colesterol, vasos cada vez mais estreitos, rígidos e frágeis. Isso não dói, isso não avisa com barulho, mas um dia entope ou rompe. É assim que milhões de pessoas saudáveis sofrem infarto ou AVC sem nenhum aviso clássico. E o mais cruel, o corpo avisou antes, mas você achou que era só cansaço, só tontura, só estresse. Tontura ao levantar, falta de ar em pequenas tarefas, pressão na cabeça, batimentos acelerados ou irregulares, mãos e pés frios, cansaço mental constante. Tudo isso são sinais, sinais de que suas artérias estão em perigo. E se você não fizer nada agora, você não vai ter um segundo aviso, vai ter uma tragédia. Mas a boa notícia é que a natureza ainda oferece caminhos reais de reversão. E a cebola roxa, esse alimento simples, esquecido por muitos, pode ser a chave para limpar, regenerar e proteger o que há de mais vital: suas artérias. Os compostos que ajudam a dissolver placas e proteger vasos. Quando falamos de artérias entupidas, muita gente imagina apenas gordura acumulada. Mas o problema é muito mais profundo. O entupimento arterial é um processo lento, progressivo e mortal. E o mais assustador, ele pode começar aos 30 anos, sem dor, sem febre, sem nenhum alerta claro. A formação das placas se dá em 4 etapas silenciosas: lesão nas paredes das artérias por má alimentação, estresse, pressão alta e toxinas. Inflamação local, criando uma superfície pegajosa nos vasos. Acúmulo de colesterol oxidado, células de defesa e gordura. Formação de placas endurecidas, que bloqueiam a passagem do sangue ou se rompem, e causam infartos e AVC súbitos. Agora aqui está a virada. A natureza já criou, há milhares de anos, os compostos certos para interromper esse processo. Eles estão escondidos dentro da cebola roxa e quase ninguém dá valor. Quercetina, o defensor natural das suas artérias. A quercetina é um flavonoide com ação farmacológica. Ela age como um antioxidante e anti-inflamatório simultaneamente. Mas o que isso significa na prática? Inibe a oxidação do colesterol ruim, LDL, que é o gatilho real da formação das placas. Reduz citocinas inflamatórias, como IL-6 e TNF-alfa, envolvidas em doenças cardíacas e vasculares. Melhora a flexibilidade dos vasos sanguíneos, evitando rompimentos e microhemorragias. Aumenta a produção de óxido nítrico, NO, substância essencial para manter os vasos abertos e saudáveis. É como se a quercetina lustrasse as paredes internas das suas artérias, impedindo que qualquer coisa grude ali. Antocianinas, o escudo contra envelhecimento dos vasos. Esses pigmentos naturais dão à cebola roxa sua cor intensa e profunda. Mas a cor é só um sinal externo do que acontece por dentro. As antocianinas impedem que os vasos fiquem rígidos, secos e fracos. Estudos mostram que antocianinas,
estimulam a regeneração do endotélio vascular, reduzem a agregação plaquetária, evitando coágulos, melhoram a circulação periférica, combatendo pés frios, formigamentos e cansaço nas pernas. Protegem o cérebro contra isquemias silenciosas, que levam à perda de memória e demência vascular. Em resumo, elas mantêm seu sistema circulatório jovem. Enxofre orgânico, o diluente natural do sangue. A cebola roxa contém compostos sulfurados como alicina, cisteína e tiocompostos. Essas substâncias têm 3 funções cruciais: dissolver aglomerados no sangue antes que virem coágulos, reduzir a viscosidade do sangue, facilitando o transporte de oxigênio e nutrientes, desintoxicar o fígado, melhorando a filtragem de toxinas e colesterol. Quando seu sangue flui melhor, seu cérebro recebe mais oxigênio, seu coração trabalha com menos esforço, suas células vivem mais e com mais força. Um efeito que a ciência já confirmou. Estudos com pacientes com risco cardiovascular mostraram que o uso diário de cebola roxa reduziu em até 20% os marcadores de inflamação sistêmica, diminuiu os níveis de LDL oxidado, melhorou o perfil lipídico geral, reduziu a pressão arterial em pacientes hipertensos. E o mais incrível, sem medicamentos, sem colaterais, sem intoxicação. Mas claro, a forma de preparo, o momento do consumo e as combinações certas fazem toda a diferença, porque comer cebola roxa de qualquer jeito não é o suficiente. Receita 1. Cebola com azeite e cúrcuma. Uso diário. Às vezes o que salva a sua vida não está em uma farmácia, mas na sua cozinha. Cebola roxa, azeite extra virgem e cúrcuma. 3 ingredientes simples, 3 potências naturais. E quando combinados, formam um verdadeiro remédio natural contra placas, inflamação e envelhecimento vascular. Aqui não tem mágica, tem ciência e tradição milenar. Por que funciona? A cebola roxa entra com quercetina, enxofre e antocianinas, compostos que desinflamam e limpam as artérias por dentro. O azeite de oliva extra virgem potencializa a absorção dos antioxidantes e atua como vasodilatador, protegendo contra picos de pressão e rigidez arterial. A cúrcuma, açafrão da terra, é um dos anti-inflamatórios mais estudados do mundo. Seu princípio ativo, a curcumina, reduz a formação de placas de colesterol e inibe coágulos perigosos. Juntos, esses 3 ingredientes não apenas limpam os vasos, eles rejuvenescem seu sistema cardiovascular. Como preparar e usar no dia a dia? Ingredientes: 1 cebola roxa média cortada em fatias finas, 2 colheres de sopa de azeite extra virgem de boa procedência, 2 colheres de chá de cúrcuma em pó, ou 1 centímetro de raiz fresca ralada. Uma pitada de pimenta do reino, opcional, mas aumenta a absorção da cúrcuma. Suco de 1 ou 2 limão, opcional, para sabor e ação antioxidante extra. Modo de preparo: coloque as fatias de cebola crua em um pote de vidro. Misture com o azeite e a cúrcuma. Adicione a pimenta e o limão, se quiser. Deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de consumir. Como consumir? Use como acompanhamento no almoço ou jantar. Pode colocar em saladas, sobre arroz, sobre vegetais cozidos ou até sobre ovos. A recomendação é consumir pelo menos 2 colheres desse preparo por dia. Efeitos esperados com uso diário, em 10 a 15 dias. Redução de inchaço e pressão arterial. Melhora na circulação e aquecimento das extremidades. Redução de dores nas pernas ou sensação de peso. Mais energia, mais foco e menos cansaço mental. E o mais importante, proteção real contra entupimentos e colapsos vasculares. Não é um remédio, é alimento funcional, com poder de remédio. Mas lembre, é o uso diário, constante e inteligente que faz a diferença. Não adianta comer um dia sim e 3 não. Seu corpo precisa de constância para curar. Receita 2. Tônico natural com mel, limão e cebola roxa. Para tomar em jejum ou antes de dormir, você pode passar anos com as artérias sendo entupidas aos poucos. Mas basta 15 dias com o hábito certo para começar a reverter esse processo. Essa receita simples, usada por gerações e agora confirmada por estudos, age como um detergente natural,
no seu sistema circulatório. E o mais poderoso, ela atua enquanto você dorme. Por que funciona? Cebola roxa, rica em quercetina, enxofre e antocianinas, já falamos. Desinflama, protege e começa a soltar as placas que se acumulam nas artérias. Mel puro, de verdade. Tem ação antibacteriana, antioxidante e melhora a absorção de compostos vegetais. Também suaviza o gosto da cebola e melhora a adesão ao uso. Limão. É alcalinizante, rico em vitamina C, estimula o fígado a eliminar toxinas e melhora a circulação e a fluidez do sangue. Essa combinação age no seu corpo durante o descanso e ajuda a reduzir inflamação, dissolver placas leves e restaurar o fluxo livre de sangue. Como preparar? Ingredientes: 1 cebola roxa média ralada ou bem picada, suco de 1 limão fresco, 2 colheres de sopa de mel puro. Opcional: 1 dente de alho cru bem amassado, para ação antibiótica e vasodilatadora ainda mais forte. Modo de preparo: misture a cebola com o limão e o mel em um pote de vidro. Deixe descansar por pelo menos 6 a 8 horas. Ideal fazer à noite e usar de manhã. Coe, se preferir, e tome 1 colher de sopa do líquido em jejum. Se quiser, tome mais 1 colher à noite, 30 minutos antes de dormir. Duração: até 5 dias na geladeira. Como usar para melhores resultados? Tomar 1 a 2 colheres por dia, por no mínimo 15 dias. Acompanhar com alimentação anti-inflamatória. Evitar frituras, açúcar, embutidos. Beber água suficiente durante o dia para ajudar na desintoxicação. O que você pode sentir em poucos dias? Redução de inchaço nas mãos e pernas, alívio de dores nas panturrilhas e nas articulações, melhora no sono e no humor, menos pressão no peito, nas têmporas ou sensação de cabeça pesada. E, com o tempo, exames cardiovasculares cada vez melhores. Esse tônico não é milagroso. É ciência popular que funciona com constância. É alimento que limpa, cura e fortalece. E a pergunta que você deve se fazer é: você vai continuar deixando sua circulação nas mãos do acaso? Ou vai assumir o controle com aquilo que a própria natureza te entrega todos os dias? Como incluir na rotina sem causar desconforto? Muita gente descobre os benefícios da cebola roxa, da cúrcuma ou do limão. Começa a consumir empolgado, mas dias depois sente desconforto, inchaço, gases, azia ou até diarreia leve. A verdade é, seu corpo precisa de adaptação. Por mais naturais que sejam esses alimentos, eles são potentes. E quando você introduz de forma abrupta, seu intestino e seu fígado podem reagir, mas há uma forma segura e eficaz de incorporá-los sem sofrer. 1. Comece devagar. Não tente compensar o tempo perdido com grandes quantidades de uma vez. Comece com 1 colher de chá do preparo com cebola, azeite e cúrcuma por dia, por 3 a 5 dias. Aumente para 1 colher de sopa apenas se seu corpo responder bem. No caso do tônico com cebola, limão e mel. Inicie com 1 colher de chá em jejum nos primeiros 3 dias. Observe se há gases, cólicas ou alteração no intestino. Só aumente a dose para 1 colher de sopa quando tiver certeza de que está tudo bem. 2. Consuma junto de alimentos acolchoados. O erro de muitos é tomar tônicos potentes em jejum absoluto, com o estômago irritado. Isso pode causar queimação ou até diarreia. Prefira consumir o preparo com cebola junto de alimentos leves, como uma fatia de batata doce cozida, 1 colher de aveia ou 1 pedaço pequeno de mamão. 3. Hidrate-se. A cebola e a cúrcuma estimulam a liberação de bile e a limpeza hepática, mas isso exige água. Beba pelo menos 1 copo grande de água morna, 15 minutos após o preparo. Ao longo do dia, mantenha sua hidratação constante para ajudar na desintoxicação sem sobrecarregar o intestino. 4. Evite consumo noturno em pessoas sensíveis. Se você tem estômago sensível, refluxo ou insônia, prefira o consumo do tônico pela manhã. À noite, limite-se à versão em salada ou preparo com azeite, que é mais leve. 5. Conheça seus limites e ouça seu corpo. Se mesmo com adaptação,
houver desconforto persistente, reduza ainda mais a dose ou pause por alguns dias. Você pode reintroduzir aos poucos ou adaptar os ingredientes. Use cebola levemente refogada no lugar da crua. Perde um pouco de quercetina, mas é melhor tolerada. Substitua o limão por vinagre de maçã diluído, se tiver gastrite. Use cúrcuma fresca em menor quantidade, se em pó causar gases. A chave não é exagero. É consistência, cuidado e respeito ao ritmo do seu corpo. Com o tempo, ele responde. A inflamação baixa, a circulação melhora e o desconforto vira transformação. O segredo natural que o seu coração implora para receber, seu coração não para um segundo sequer. Ele trabalha sem descanso, bombeando sangue, oxigênio e vida para cada canto do seu corpo. Mas será que você está dando a ele o que ele realmente precisa para se manter forte e saudável? A verdade é que, todos os dias, seu coração sofre silenciosamente. Não é só o peso do estresse ou da idade. É a inflamação constante, o acúmulo de placas nas artérias, a pressão alta que vai corroendo as paredes dos vasos. É a falta de nutrientes essenciais que poderiam proteger e regenerar esse músculo vital. Mas existe um segredo natural, simples e poderoso, que o seu coração implora para receber e que muita gente ainda desconhece. Esse segredo está em alimentos e compostos naturais que combatem a inflamação que destrói as artérias, protegem o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos, reduzem o colesterol ruim e evitam a formação de placas, melhoram a circulação, facilitando o fluxo do sangue, estimulam a produção de óxido nítrico, que mantém os vasos dilatados e flexíveis. Quando você oferece esse segredo ao seu coração, ele responde com mais resistência para enfrentar as demandas do dia a dia, menos risco de infartos, AVCs e outras doenças cardiovasculares, energia renovada que se espalha por todo o corpo, melhor qualidade de vida e longevidade. Mas atenção, não basta apenas saber desse segredo, é preciso saber como aplicá-lo da forma correta para que seu corpo absorva o máximo benefício. No vídeo de hoje, você vai aprender quais são esses alimentos e compostos naturais poderosos, como incluí-los na sua rotina diária de forma prática e gostosa, que cuidados evitar para não atrapalhar o funcionamento do seu coração, e os sinais que seu corpo vai enviar quando começar a receber o cuidado que ele merece. Cuidar do coração não é luxo, é necessidade, e o melhor cuidado pode estar ao alcance da sua mesa, no poder da natureza que já existe há milhares de anos.